tudo bem com você? Eu sou Juliana Menezes, delegada de polícia aqui em São Paulo, e eu vim falar para você sobre o concurso da Polícia Civil de São Paulo que está com inscrições abertas. Nós vamos ter mais de 550 vagas para delegado de polícia e a prova vai acontecer no dia 3 de dezembro, ou seja, daqui mais ou menos uns 3 meses. A grande pergunta é: como eu devo me preparar nesses 3 meses para fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de delegado? É isso que eu quero contar para você. A gente tem que responder aí algumas perguntas para saber como deve ser essa preparação. Eu trouxe essas informações para você. Vem comigo então. Vamos lá. Delegado da Polícia Civil de São Paulo, como organizar a sua preparação em 3 meses? Como eu falei para vocês, eu sou Juliana Menezes, delegada de polícia aqui em São Paulo e professora aqui no Aprovação Delta. O que estudar? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. Poxa, parece muito fácil, né? O que eu devo estudar? O que está lá no edital, o conteúdo do edital. É verdade. Mas se a gente considerar que nós temos 3 meses até a prova e que eu tenho um edital super extenso, com aí muitas disciplinas, eu talvez possa ficar um pouco perdido de como eu vou me organizar nessa divisão. E é por isso que a gente precisa saber como essas disciplinas estão contidas nesse edital. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Eu tenho 7 módulos nesse concurso, tá? O que eu quero dizer com esses módulos? Na previsão do edital, eu preciso fazer 50% de cada um dos módulos para ser considerado aprovado e ter a minha discursiva corrigida. Quais são esses módulos? Os 6 primeiros módulos correspondem cada um deles a uma das disciplinas principais. E eu tenho o módulo 7, que traz aí 4 disciplinas no seu bucho. Vamos falar então primeiro sobre as 5 disciplinas principais que compõem aí a espinha dorsal de todos os concursos para delegado de polícia, ok? Vamos lá. Direito penal, direito processual penal, legislação especial, direito constitucional e direito administrativo. Essas 5 disciplinas são disciplinas que eu preciso saber, tá? Que eu preciso ter aí uma base, porque elas são as disciplinas mais importantes. Eu tenho 12 questões de penal, 12 de processo penal, 12 de constitucional, 10 questões de legislação especial e 10 questões aí de direito administrativo, tá? Eu preciso dar uma importância maior para essas disciplinas, sim, mas também considera-se que a gente já tenha uma base nessas disciplinas, ainda que você seja muito iniciante nos concursos públicos, né? Provavelmente alguma coisa aí você lembra disso, nem que seja do seu período de faculdade, tá? São as disciplinas mais importantes. Eu preciso ter uma base teórica. Eu preciso estar afinado com a legislação e também com a jurisprudência, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Beleza. Vou trazer a 6ª disciplina agora, que é a disciplina importantíssima e que é o diferencial do concurso daqui de São Paulo, que é a disciplina de Direitos Humanos. Aqui em São Paulo, a disciplina de Direitos Humanos tem um peso enorme. Tanto que ela é cobrada na prova objetiva, na prova discursiva e na prova oral. É uma disciplina tão importante quanto direito penal e processo penal. Eu tenho um conteúdo extenso, eu preciso ter uma base teórica e eu preciso ter conhecimento da leitura aí, da letra da lei de alguns tratados mais relevantes, tá? Então eu preciso dar uma atenção especial para direitos humanos. Beleza. Eu tenho agora as 4 disciplinas aí mais periféricas que compõem o módulo 7. Cada uma delas com 3 questões e eu preciso fazer metade. Então, desse módulo que tem 12 questões, eu preciso fazer 6. Pode ser 3 em criminologia, 3 em medicina legal, não tem problema. Vamos falar sobre a primeira disciplina que compõe esse módulo, tá? Que é a disciplina de Direito Civil. Direito Civil é uma disciplina muito extensa e muito complexa, né? Então, vamos parar para pensar. Será que faz sentido eu ficar me debruçando em páginas e páginas de teoria em direito civil se eu só tenho 3 meses até a prova e se eu só tenho 3 questões? Com certeza não. O tempo que você destinaria para ver todo o conteúdo de direito civil, você certamente pode empregar em outras disciplinas que têm uma quantidade de questões maior. Mas eu posso abandonar direito civil? Não, você não deve abandonar direito civil, tá? Então, você precisa focar principalmente na leitura da legislação, foca na parte geral, que normalmente tem uma questão de parte geral, né? E também nas questões da banca, para você conhecer quais são os temas costumeiramente mais cobrados pela VUNESP na disciplina de Direito Civil.
Noções de informática, eu preciso focar principalmente nas questões, já que é uma matéria muito técnica, né? Que a gente, somente ali com a leitura do PDF, normalmente a gente não consegue avançar muito, então eu preciso focar bastante em questões. E aí, eu tenho o diferencial para quem estuda para a carreira de delegado já há algum tempo, que é medicina legal e criminologia. Não só para a carreira de delegado, né? Mas para as carreiras policiais como um todo. Em um concurso dessa magnitude, pode ter certeza que vai ter gente que estuda para outras carreiras querendo se aventurar. E é aqui que mora o seu diferencial, o seu conhecimento em medicina legal e em criminologia, né? A sua facilidade nessas matérias. Então, são disciplinas que dentro desse módulo certamente merecem mais a sua atenção, tá? Então, eu tenho 4 disciplinas em quais eu devo focar mais, eu não posso abandonar nenhuma, mas em quais eu devo dar um peso maior da minha atenção, certamente medicina legal e criminologia. Ok, respondemos a primeira pergunta, o que estudar? Vamos para a nossa segunda pergunta. Como estudar? Eu não sei como eu faço para estudar, eu não sei de onde eu parto, como eu começo, então vamos responder. Eu preciso primeiro de um cronograma, eu preciso de planejamento. Se eu tenho um estudo antes do edital, eu consigo ir estudando no meu ritmo, no meu tempo, né? Sem tanto planejamento, porque eu não tenho uma data fim para concluir aquilo ali. Mas quando eu trabalho numa ideia de pós-edital e de reta final, eu preciso necessariamente ter um cronograma, ter um escalonamento de atividades, de disciplinas, para eu saber que eu vou chegar de forma equilibrada no meu estudo até o dia 3 de dezembro. Então, eu preciso de planejamento, ok? Segundo ponto, eu preciso de um material apropriado, direcionado para uma reta final. Não adianta eu pegar um material que é mais completo, não adianta eu me debruçar sobre a doutrina mais profunda, porque eu não vou ter tempo hábil de ver esse conteúdo até a data da prova. Então, eu preciso de um material estratégico. Terceiro ponto, importância da lei seca na VUNESP. A VUNESP é uma banca que traz muitas questões que cobram aí o teor literal da legislação. Então, eu preciso estar atento à leitura da legislação. Tô com o meu PDF, tô com o meu Vademecum aberto ou com a minha lei aí no site do Planalto. Tô respondendo questões, eu vou lá no site do Planalto, no Vademecum, eu grifo aquele artigo que foi cobrado, porque a lei seca é fundamental aqui para a VUNESP. Cai só lei seca? Não. Adianta ficar só na lei seca? Não. Nada que a gente diga no concurso público, só isso vai adiantar. São todas as coisas combinadas, né? Todas essas formas de estudar combinadas para a gente chegar no nosso objetivo. Mas sem sombra de dúvida, sem leitura de legislação, a gente não consegue chegar. Em muitas provas, estima-se aí que a cobrança é até 70% de leitura de legislação. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para a lei seca, principalmente aqui na VUNESP, tá? Quinto ponto é a relevância de responder questões aí da banca. Quarto ponto, na verdade. Quarto ponto, responder questões da banca. Para saber como a banca se comporta, quais são os temas mais cobrados, que tipo de julgado ela gosta, qual é o tipo de pegadinha que ela prepara. Esses pontos são essenciais. Então, se eu não treinar, se eu não me preparar de acordo com a banca, eu não consigo entender como a prova vai acontecer, tá? Qual é a vantagem? A VUNESP tem muitas provas, é uma banca tradicional. E qual é a vantagem maior ainda? É a banca que tradicionalmente realiza os concursos da Polícia Civil aqui em São Paulo. Então, você tem bastante material para conhecer como a banca se comporta especificamente para o concurso que você vai fazer no dia 3 de dezembro, tá? Não deixe de responder questões. Agora sim, quinto ponto, preparação para a discursiva. Aqui na prova para delegado da Polícia Civil de São Paulo, nós teremos a discursiva no mesmo dia da prova objetiva. Então, você vai fazer a prova objetiva pela manhã e a prova discursiva pela tarde. Ou seja, a sua preparação para ambas as fases deve ser concomitante. Não dá para você deixar para se preparar para a discursiva só depois. E como eu me preparo para a discursiva? Treinando. Você pode ficar lendo, vendo aula. Se você não parar para treinar, você não está se preparando adequadamente para uma prova discursiva, tá? E o que engloba essa preparação, além de fazer simulados, além de escrever, é você ter um feedback de outra pessoa. A gente, muitas vezes, por mais que eu tenha ali um espelho,
eu acabo superestimando a minha forma de escrever. Às vezes a gente está escrevendo há tanto tempo que a gente tá tão acostumado que a gente acha que a gente escreve muito bem. Mas às vezes a correção técnica de uma outra pessoa é fundamental. Então, se você puder investir numa correção de terceiros, numa correção profissional, eu indico fortemente para você na sua preparação da discursiva. Terceira pergunta: quando estudar? Gente, agora, o melhor momento é agora, é hoje, né? Parece papo de coach, mas é verdade. Pare de ficar se perguntando, mas será que vai dar tempo? Eu acho que não vai dar tempo, a prova é em 3 meses, eu não tô preparado. E eu te pergunto, quando vai ser o momento para você começar a se preparar, né? Qual é o momento certo para você dar o primeiro passo? Por que não agora? Quando você tem uma super oportunidade. Você tem um pós-edital de 3 meses, o que é uma coisa que não acontece normalmente. As provas costumam acontecer antes, né? 45 dias ali da publicação do edital. Você tem um concurso com mais de 550 vagas para o cargo de delegado de polícia. Isso certamente não é fácil de acontecer e não deve se repetir tão cedo. Então, eu não tenho dúvidas que é uma oportunidade única. E eu tenho uma prova sem cláusula de barreira. Basta ser aprovado aí na objetiva, ou seja, fazer 50% de cada um dos módulos, que você vai ter a sua discursiva corrigida. É ou não é uma oportunidade única? Uma oportunidade para você começar agora e ver quão longe você pode ir. Eu tenho certeza que essa mudança de chave vai fazer diferença na sua vida. Então, para de ficar se perguntando se vai dar tempo e simplesmente começa a agir. Quando a gente pergunta demais isso, na verdade, a gente está fugindo aí da ação, né? E o que você precisa é disso, de movimento. Então, apenas comece. Em algum momento você precisa dar o primeiro passo. Por que não agora, né? Vamos responder a nossa quarta pergunta? Quanto estudar? Eu não tenho noção. Quantas horas? Quantas horas líquidas? Quantas horas por dia? Quantas horas são necessárias? A gente quer matematizar o concurso público e eu lamento informar que isso não é possível. Mas eu tenho algumas coisas para te responder. O máximo possível dentro da sua realidade. Pare de se comparar. Mas o fulano, a mãe prepara o lanche, ele fica o dia inteiro no ar-condicionado, ele não precisa trabalhar, a vida dele é tão fácil. É verdade. A vida não é justa, o mundo não é igual para todo mundo. Infelizmente, nós partimos de lugares diferentes. Para alguns, a gente precisa de um esforço maior, de uma abdicação maior. Pode ser a sua realidade, assim como era a minha. Tinha gente em situações mais difíceis, gente com situações mais fáceis, né? Mas a gente precisa colocar o nosso objetivo dentro da nossa realidade, parando de se comparar. Eu trabalho durante a semana, como é que eu faço para me organizar? Teste, né? Eu prefiro acordar um pouco antes, estudar umas horinhas antes de ir trabalhar. Não, eu prefiro estudar depois do trabalho. Você vai ver como funciona melhor para você. Eu consigo na hora do almoço fazer uma leitura ali de lei seca, nem que seja meia horinha. Você vai encaixar dentro da sua rotina o estudo. Agora, se você tem um tempo restrito durante a semana, você precisa abdicar aí do seu final de semana. Precisa abdicar o meu final de semana inteiro, Juliana? Não, lógico que não. Você deve ter o seu momento de lazer também, mas você precisa dedicar uma quantidade boa de horas aí do seu final de semana para você tentar vencer o máximo possível até a data da sua prova. A abdicação faz parte do concurso público, mas ela é imensamente recompensada, né? Estude o máximo que pode dentro da sua realidade, mas não se compare com ninguém. Se comparar com os outros só vai trazer frustração, tá? Vamos lá, eu tenho a quinta e última pergunta para responder. Por onde estudar? Pronto. Tá, eu sei que eu preciso me planejar, eu sei que eu preciso me organizar, eu sei que eu preciso ter um material direcionado, mas por onde eu devo estudar? Eu devo estudar por um material que me forneça um conteúdo direto ao ponto, ou seja, efetivamente preparado e direcionado para uma reta final do concurso de delegado de polícia de São Paulo. Não adianta eu pegar um material que seja muito extenso, que eu não vou conseguir vencer até a data da prova, nem metade dele. Eu preciso de treino, de simulados de alto nível. Não adianta eu fazer um simulado meia boca, que vai me deixar feliz hoje, mas vai me deixar frustrado no dia da prova. É aquela máxima, né? Treino difícil, jogo fácil. Eu preciso me preparar efetivamente no nível da prova ou acima dela para eu estar preparado para o momento do jogo aí, que é a prova efetiva, tá? Eu preciso de organização e metas, então eu preciso saber o que eu vou fazer todos os dias para que eu não tenha essa preocupação, para que eu não fique perdido, para que eu não estude de mais uma coisa, de menos outra, né? Eu preciso de um planejamento.
Eu preciso de jurisprudência atualizada. Hoje não dá para eu chegar numa prova somente com conhecimento de teoria e de lei seca, sem o conhecimento aí da jurisprudência mais atualizada, porque as provas têm investido na cobrança dos julgados do STF e do STJ principalmente, inclusive na discursiva aqui em São Paulo. E eu preciso de videoaulas estratégicas. Dá para eu ficar vendo só videoaula até a data da prova? Eu lamento informar que não, porque com a videoaula tem um estudo mais lento, mais devagar. Você não vai conseguir chegar em nível de competitividade se a gente for pensar aí no estudo por meio do PDF, em que você consegue assimilar muito mais conteúdo num tempo menor. Mas a videoaula naqueles pontos sensíveis da prova faz ou não faz diferença? Muito diferente, né? Muita diferença. Então, trazendo aquela aposta do professor, aquele olhar mais apurado, fazendo a seleção do que é mais importante em determinados temas. Eu vou estar com vocês aqui no Aprovação, trazendo videoaulas de legislação especial. Nós temos aí 54 leis para o concurso de delegado da Polícia Civil de São Paulo. É lei, né, que não acaba mais. Então eu vou tentar trazer aquelas leis mais importantes, aqueles detalhes para você não deixar passar e para você ter um diferencial aí para sua prova. E junto a mim, nós vamos ter aí uma equipe de professores trazendo videoaulas estratégicas para você. E é isso que eu quero apresentar para você, o nosso combo da Polícia Civil de São Paulo. Nós temos uma preparação completa, direcionada, efetiva para a sua reta final, para você se preparar aí nessas 12 semanas. Então eu tenho um material em PDF que é direcionado, que é estratégico, eu tenho as videoaulas dos pontos mais sensíveis, eu tenho simulados da prova objetiva de alto nível que vão preparar você efetivamente e vão proporcionar para você um diagnóstico preciso da tua evolução. E eu tenho também simulados de discursiva, com e sem correção. E no combo da Polícia Civil de São Paulo, você tem direito a todas essas ferramentas que eu garanto a você que vão fazer diferença na sua preparação, tá? E eu tenho apenas 50 vagas, tá começando hoje o nosso curso, eu tenho apenas 50 vagas promocionais com 20% de desconto. Então não perde essa oportunidade. Não perca a oportunidade de fazer esse concurso gigantesco e de vir estudar com a gente. Eu estou esperando você para que você possa, junto a mim e aos meus colegas, a essa equipe maravilhosa da Aprovação Delta, fazer a melhor preparação possível até o dia 3 de dezembro. Eu conto com você.